Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Perguntaram-me qual seria a teologia do carnaval ou fundamento desta festividade que muitos dizem ser de origem cristã. De fato, se nós formos olhar não para a prática que hoje em dia acontece, mas para a palavra, que talvez descreva realmente a origem do carnaval em séculos mais antigos, nós veremos que realmente faz alusão à Quaresma, que se aproxima, que começa na quarta-feira de cinzas. Esta palavra carnaval significaria carne levare, tirar a carne, para assim começar-se então a Quaresma, que na observância antiga era também constituída de 40 dias não só de jejum, mas também de abstinência de carne. Então, o carnaval seria o momento de se desfazer e assim já se preparar para o tempo quaresmal sem qualquer consumo de carne. Também, uma outra origem da palavra, uma outra maneira de dizer a mesma coisa em inglês seria Shrovetide. Shrovetide significa um tempo para confessar-se. E assim, esse momento, esses dias que antecedem a quarta-feira de cinza seriam momentos para as pessoas irem se confessar e assim receber as instruções para viver bem o tempo da Quaresma. Muito cristão isso, e nesse sentido existe alguma relação, algum vínculo entre a teologia católica e o próprio carnaval. No entanto, o que nós temos hoje como carnaval, o que aparece ostentando esta palavra e, portanto, esta aparência de cristianismo, é mais especificamente bacanal ou bacanais, bacanalia em latim, o que os antigos pagãos praticavam. E tem mais relação, então, com esse estranho e extravagante culto a Dionísio e a outros deuses pagãos do que com o cristianismo. Porque no tempo do carnaval, parece que se suspende toda a moral cristã. Deus, neste momento, não mais vê os homens e não mais necessita das suas atenções, porque o homem volta suas costas e vive como se fosse efetivamente um pagão. E assim, então, neste sentido, o carnaval sempre foi combatido pela igreja e de muitas maneiras, então, se procurou fazer com que os cristãos se ocupassem nesse tempo de carnaval de coisas melhores e mais edificantes. Principalmente, a igreja colocou para fazer frente ao carnaval a exposição do Santíssimo Sacramento, de modo que no tempo do carnaval não somente existe mais do que nunca a tentação, digamos assim, a prova, que nós somos postos pelos nossos inimigos, o mundo, o diabo e a carne, mas também Deus eterno, nosso grande amigo, também nos coloca à prova nesse tempo. Quer dizer, ele, de maneira velada, presente no Santíssimo Sacramento do altar, ele nos tenta, assim como outrora tentou os israelitas. Nós lemos na Sagrada Escritura, no livro do Deuteronômio, a seguinte frase: Tentat vos Dominus Deus vester, ut palam fiat utrum diligatis eum annon. O Senhor, vosso Deus, vos tenta, para se fazer manifesto, se o amais ou não. E assim, como desceu sobre os antigos judeus, para ver se observavam a lei ou não, e ao mesmo tempo, para que não se desviassem, pensando nas coisas do Egito e querendo viver ao modo dos antigos pagãos, da mesma maneira, nesse momento, a igreja, seguindo o exemplo do próprio Deus no Antigo Testamento, faz descer a nossa presença o maná, para que, estando diante da presença de Deus, as pessoas elas tenham que tomar uma decisão. E a decisão é ou amá-lo, ou reverenciá-lo, ou então voltar-se as costas a ele. Padre Antônio Vieira, em um sermão, precisamente nos dias do Carnaval, dedicado ao Santíssimo Sacramento, ele vai de muitas maneiras nos inculcar essa ideia. De uma forma muito engenhosa, ele fala daquele milagre que acontece também na história sagrada. Quando vai passar a Arca da Aliança, figura do Santíssimo Sacramento,
E assim, uma parte do Jordão, a parte superior, ela se contém, para que assim possa passar a arca. E assim, dessa forma, ela para e contempla e reverencia. Ela se contém nestes tempos de carnaval. Já como que sabendo, nós estamos na presença de Deus e por estarmos na presença de Deus não devemos pecar, mas antes nos preparar para a sua imitação, indo para o deserto nesse tempo da quaresma, dos rigores quaresmais. Mas a parte inferior do Jordão, infelizmente, ela foge. Ela volta as costas para a arca e vai então para o mar morto dos sais. E dessa maneira, então, nós vemos que temos o Rio Santo, que para e contempla, e nós temos esse rio que vai se diluir no mar dos prazeres mundanos, das dissipações, distrações, das amarguras do mundo, daquilo que pode parecer picante, mordaz, mas é sim algo grosseiro e indigno de um rio que deve ser santificado pela presença de Deus. E assim ele foge e volta as costas para a presença de Deus, que está na arca, símbolo do Santíssimo Sacramento, e desta forma se perde no carnaval. Então o pensamento que a Igreja quer colocar a nós nesse momento é esse. Nós vamos fazer desse tempo um momento para se preparar para a quaresma, um momento que inclusive já se encaixa dentro de 3 semanas de preparação para a quaresma, começando na 70ª, isso no calendário antigo tradicional, isso foi abandonado também, infelizmente, pelos modernistas, ou nós vamos, nesse momento oportuno para a preparação, para os rigores quaresmais, nos dissipar e já começar muito mal. Então é isso que nós devemos considerar. Nós vamos viver realmente um verdadeiro carnaval no sentido tradicional e provavelmente mais verdadeiro e digno dessa palavra, ou nós vamos realmente, com esse pretexto de cristianismo, com esse pretexto do tempo anterior à quaresma, viver de uma maneira pagã. Então essa seria a maneira, a abordagem que nós deveríamos focar, né? Dessa maneira que nós devemos olhar essa questão do carnaval. E aproveitando esse momento, eu gostaria de fazer uma recomendação para todos vocês. Preparem-se bem para esse momento da quaresma. Eu aconselho a leitura desse sermão indicado, vou deixar na descrição do vídeo também, do Padre Antônio Vieira. Ele é excelente nas suas reflexões, fala sobre o sacrifício de Isaac, fala sobre tantos outros temas interessantes, os serafins que cobriam os seus olhos, enfim, o amor que se prova quando nós deixamos de ver as coisas do mundo para contemplar a Deus no Santíssimo Sacramento. Tantas coisas belas e edificantes que aconselho a vocês exaurirem nessa leitura e, ao mesmo tempo, desejo que se preparem bem para o tempo quaresmal. Vou mandar algumas instruções sobre isso na nossa área da comunidade. Inscreva-se no canal, acompanhe as atualizações e assim você terá também alguns meios a mais para poder viver bem esta quaresma. Uma feliz quaresma a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.